Aline, quando eu devo amamentar? Como que eu sei que o bebê está com fome? E agora, tem tempo para isso acontecer? Como que eu faço? Então, vou orientar vocês em relação à mamada. A questão da livre demanda, a tão polêmica livre demanda. Pessoal, o que acontece quando o bebê fica muito tempo sem mamar? Hipoglicemia. O que seria a hipoglicemia? Quando o nível de açúcar do organismo abaixa. Então ele fica hipoativo. Hipoativo, ele fica igual a Xante aqui, um bonequinho de pano, bem molinho. Se esse bebê é como se fosse o tanque do carro, está na reserva. Então esse bebê, muitas vezes, hipoativo, ele não vai ter força para chorar, ele não vai acordar. Ok? Então, por isso que é importante determinar um tempo máximo de tolerância que o bebê pode ficar sem mamar. Então, o ideal é que isso ocorra tempo máximo de 3 horas. Então, a cada 3 horas, você vai pegar o seu bebê e vai amamentá-lo. O que quer dizer livre demanda? Livre demanda, então, com término, que é outra dúvida, se é o início da mamada que eu começo a contar ou se é com o término da mamada. Então, é no término da mamada que eu vou contar 3 horas. Digamos que a próxima mamada será às 10 da manhã. Ai, Aline, mas são 9h30 e a Xante, a minha filha, começou a chorar. Então, eu sempre oriento, veja outras coisas primeiro. Porque qual é o meio de comunicação do bebê? Chorar. Se ele está deitado no berço, ele quer sair de lá, ele não vai falar, mamãe, me tira daqui. Ele vai chorar. Se ele está com calor, ele não vai falar, mamãe, tira o cobertor. Ele vai chorar. Então, o meio de comunicação do bebê é o choro. Então, você vai observar outras coisas primeiro. Começou a chorar. Será que ele está incomodado onde ele está deitado? Será que está com frio? Será que está com calor? Será que a fralda está molhada? Aline, já vi tudo isso, não é nada disso, é fome. Então você vai sentar, se posicionar adequadamente e vai amamentar o seu bebê. Isso quer dizer livre demanda. Eu não preciso aguardar tolerância. Não, fui orientada que são de 3 em 3 horas, então você vai cravar 3 horas. Não, livre demanda quer dizer que não deu 3 horas, mas o bebê solicitou, ele está com fome, quer mamar antes desse período. O ideal é que isso aconteça durante o dia, desde o bom dia do bebê, o despertar do bebê. Digamos que foi às 6 horas da manhã. Então, amamentei e terminei a mamada 7 horas da manhã, por exemplo, e a partir desse período, desse horário, começa a contar de 3 em 3 horas. Qual que é a tendência? A tendência é, a mãe no primeiro mês, ela tem mais dificuldade para amamentar, o bebê tem mais dificuldade para sugar, porque eles não se conhecem. Então, a fase de adaptação. Então, requer mais tempo para a mamada. O bebê, de acordo com o tamanho do estômago, o desenvolvimento do bebê, ele requer mais vezes ir ao seio para mamar. Então, a tendência, conforme o bebê vai crescendo, ele se torna um bebê mais objetivo. Ele já sabe que se ele chorar, ele não vai mamar, porque não tem como chorar e mamar, sugar adequadamente ao mesmo tempo. Então, um bebê de 3 meses, ele é mais objetivo, a mamada é mais rápida. Digamos que antigamente você gastava 30 minutos para finalizar a mamada. Um bebê de 4 meses, em 15 minutos, ele já mamou tudo. Por quê? Ele é objetivo, ele vai para o seio para mamar mesmo. Ele não fica chorando, ele não fica dormindo, ele não fica brincando. Ele vai e mama. Então, durante o dia, um intervalo de 3 em 3 horas. Aline, ok. Então, uma dica... estou amamentando adequadamente, observe a quantidade de fraldas. Então, tudo que entra tem que sair. Então, no mínimo de 6 a 8 fraldas por dia. Se você observar que durante o dia inteiro só teve 3 trocas de fraldas, alguma coisa está errada. O bebê ele não está sendo amamentado adequadamente. Pode ser a pega incorreta, não quer dizer que você não está posicionando o bebê ao seio. Pode ser que você está posicionando e não está conseguindo identificar se está ocorrendo a sucção correta, que é o sugar e
deglutir. Então precisa observar se ele suga e engole. Suga e engole. Muitas mães perdem muito tempo na amamentação, onde ocorre a sucção não nutritiva, que é o chupetar, o ficar baba seca e não estimula a produção do leite. Precisa fazer a força na região areolar para que haja a descida correta do leite. A partir do período noturno, o que nós aprendemos até nos cursos de amamentação, nós temos 2 hormônios responsáveis pela amamentação. A ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, esse hormônio ele ocorre durante vários momentos, desde a gestação até o período da amamentação. Em relação à amamentação, a mulher precisa sentir-se calma, amparada, tranquila em relação ao sono. Então, pode influenciar, sim, as questões emocionais no momento em que a mulher está amamentando. O que pode diminuir a produção do leite? Uma mulher que não dorme, uma mulher que está passando por algum período, algum momento de estresse. Então, isso influencia, sim. Uma dica também é a relação à quantidade de líquido. Suco, água, chá. A mulher que amamenta, ela precisa realizar a ingesta hídrica, muito importante. Vou amamentar, vou trazer a garrafinha de água junto e vou amamentando e tomando água, repondo para ajudar na produção do leite. Bebê perdendo peso é igual reforçar a mamada da madrugada. Por quê? Muito importante. O outro hormônio, fora a questão da ocitocina, que é o hormônio do amor, toda a parte sentimental, é a prolactina. A prolactina, ela é responsável pela produção do leite. Então, a ocitocina ejeta, é a ejeção do leite, a saída do leite, e a prolactina é a produção do leite. Só que esse hormônio, ele tem um pico às 23 horas. Então, a mulher, até o primeiro mês, ela observa que ela dorme de um jeito e acorda do outro. Ela dorme de um jeito e acorda de outro jeito, porque é a mama mais cheia. Por que isso acontece? O bebê até o mês, ele solicita mais que a mulher amamente no período da madrugada. Então, se ela está amamentando 3 horas da manhã, teve o pico às 23. 3 horas da manhã, o bebê mama, o cérebro recebe a mensagem: opa, a Aline quer produção do leite. E pá, manda leite. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai dormindo melhor. Então, a mulher pode acontecer um bebê de 4 meses que ele mame, durma meia-noite e acorde às 5 horas da manhã. Se você quer continuar com a amamentação, você não precisa acordar o bebê. Não precisa acordar o bebê. Se ele está mamando direitinho durante o dia, de 3 em 3, no máximo de 3 em 3, de 3 em 3. Então, dormiu meia-noite, acordou às 6 da manhã, não precisa acordar o bebê. Mas você, em algum momento da noite, à madrugada, precisa palpar a mama e realizar a ordenha manual, no mínimo. Ou, se o bebê solicitar, colocar o bebê para mamar também, para que haja essa mensagem, mande essa mensagem para o hipotálamo, né, uma região do cérebro: opa, eu quero produção. Se a mulher começar a dormir junto com o bebê, o bebê dorme da meia-noite às 6 da manhã, quando a prolactina vir te visitar durante a madrugada e você estiver dormindo, sempre dormindo, a chance desse nível de produção do leite é grande para a diminuição. Até mesmo essa dica é importante para as mulheres no período do retorno ao trabalho. Aline, qual é o melhor momento para realizar a retirada do leite? Na madrugada. Se você retorna ao trabalho, dificilmente você vai ter tempo trabalhando para realizar a retirada do leite. E como a questão da prolactina é um hormônio noturno, o melhor momento é você estimular na madrugada para ajudar a manter a questão da produção do leite.